Olha só, meus amigos, fazer aqui uma caminhada. Vou mostrar pra vocês que parte da caminhada, não tem como mostrar tudo. Mas tá parando aqui uma chuva, tá ventando bastante aqui. Olha aí, dá pra ver? E aí se chover, melhor ainda, né? Por enquanto tá muito vento. E aí eu vou levar aqui esse saco, se porventura chover, guardar aqui o celular. O vovô vai comigo, ele tá pra lá. Talvez ele ache que eu vou pra roça, tem que chamar ele. Vem, vovô! Ele me viu lá. Que é tão natural a gente sair dali pra roça e eu tô. Foi dali aquela velha caminhada lá pro rumo da Mata das Onças. Ele ficou olhando, não sabe se vai, se não vai. Que é a vizinha, a nossa amiga Esmerinda, que é evangélica. Recentemente tem uma reformada aqui na fachada da igreja, congregação, olha só, Assembleia de Deus. Vamos lá. Congregação, isso mesmo. Seria bom se o... Vem! Eu acho que ele não vai vir não. Ele tá de cara lá com as cabras lá. Bora lá. Na verdade a gente vai gravando assim, como assim, gravando e caminhando. A verdadeira caminhada que eu faço sempre é na volta, porque na volta eu não venho gravando. E aí eu venho caminhando aquele pico bem legal. E, enfim, não sei se dá pra ver o tempo nublado aqui. Olha aqui. Você chegou agora no canal, de repente você chegou aqui, olha só, você chegou aqui no canal TV Cultural Chico Museu, aqui retratando, divulgando, compartilhando, documentando a cultura e tradição do povo piauiense, e eu sou um deles. E a gente grava tudo sobre a roça, sobre as tradições, cultura, enfim. Chegou agora? Depois você dá uma pesquisada em mais vídeo aqui no canal. São mais de 6.000 vídeos. É muito vídeo. Bom, o vovô talvez não vai. Estava pesquisando, eu sempre gostei de pesquisar. Eu sou muito curioso. Talvez se eu tivesse estudado não seria tão curioso, né? Não sei. Bom, eu sempre gostei de pesquisar tudo que você possa imaginar. Mas tudo. Saúde, educação, cultura, como funcionam algumas coisas, até mesmo como funciona, como é que é. Aí as pessoas que... Eita, levei um susto. Uma raiz assim, eu pensei que era uma cobra, que você está olhando aqui e viu o vulto aqui embaixo. Então é muito bom você pesquisar aquilo que você gostaria de saber, como é que funciona, como é que é a cultura, como é que é a tradição, como é o comportamento. Sempre gostei de ler psicologia, história, religião, política. Tudo isso é necessário a gente saber um pouco, para quando a gente for dar uma opinião, a gente pelo menos ter uma base ali, né? Aquela velha história. Eu não consigo aceitar uma crítica de uma pessoa que não tá sabendo o que está acontecendo. Como é que ele vai ter uma base para criticar, para dar uma opinião, se ele não está sabendo o que está acontecendo? Então por isso a importância da gente estar pesquisando, ficar tudo aqui no Google. A internet hoje é fantástico, é fantástico. É a pena que quando a gente tinha muito tempo para pesquisar, para estudar, a gente não tinha esses recursos que tem hoje, tanta coisa que tem na internet. E aí hoje a gente está um pouco sem tempo, porque a gente tem outros compromissos, outras obrigações, mas não deixa também da gente tirar um tempo
para a gente pesquisar. Eu tinha ouvido as pessoas discutindo sobre jogo de xadrez, dominó, alguma coisa do tipo. Como eu não entendo nada, fiquei calado, né? Não ia entrar na discussão de uma coisa que eu não sei nem como é que funciona, como é que joga ali, enfim. Um exemplo, né? Olha, ó. O vovô não veio. Talvez ele achou que só poderia ir se fosse pra roça. Então eu sempre pesquisei sobre a medicina natural. Gosto muito de me informar sobre a saúde. Nós somos a única espécie que a gente não tira tempo para cuidar da saúde. Mas eu não estou dizendo isso com vocês. Também faz parte. Nós somos a única espécie que não tiramos tempo para cuidar da saúde. E já tiramos o tempo para cuidar da doença. Porque para cuidar da doença, ou você cuida, ou você parte. Então, seria melhor, não é nem melhor, seria a forma correta da gente cuidar primeiro da saúde. Porque cuidando da saúde, raramente você vai ficar doente. Ou pelo menos vai diminuir essa chance de ficar doente. Mas infelizmente não. Se você botar uma fila para cuidar da saúde, não vai ter ninguém naquela fila. Agora, se tiver uma fila para cuidar da doença, exemplo disso está aí o famoso SUS. Seu último suspiro. O pessoal fala assim, que essa sigla... Gente, aqui é um tal de mutuca. Eu pensei que já tinha acabado. Bom, aqui é um famoso croatá, ele tem essa flor bonita. Tá florando aí para o mês de agosto, setembro, tem aquelas frutas. Ele é adocicado, aquele azedo misturado com adocicado, porém cortante. Se comer muito pode prejudicar até o intestino aí. E aí não está cuidando da saúde, né? Olha aí que maravilha. São pouquíssimas estradas que a gente tem na região que ainda está natural, conforme ela foi feita talvez há 35 anos atrás, onde foi derrubada, destocada, ou seja, que nunca passou uma máquina para ajeitar aqui, nem para... Olha, tá vindo aquele outro cachorro, aquele magrinho. Não magro porque não come, magro porque é o estilo dele, é o jeito dele. Então aqui é uma estrada natural, areia branca, como antigamente. Ali. Pronto, já tem uma companhia aqui. Ó, tá vindo o outro lá, deve ser o vovô. Se for, engraçado, as mutucas voltaram novamente. Não sei se dá pra ver. Mutuca é uma espécie de mosca amarelada. Perturba a gente. Eu acho que o vovô tá vindo. No dia que o vovô decidiu vir passear também, quer dizer, fazer caminhada. Então é isso, você vai pesquisar sobre saúde. É tanta informação importante que a gente não tinha há 50 anos atrás, vamos dizer assim. Hoje a gente tem todas as informações do que faz bem e do que não faz bem. A quantidade de vezes para consumir por dia, que tal coisa serve para tal coisa, que maçã é bom não sei para quê. Então a gente tem todas essas informações da importância de se alimentar correto, de... Sei que era alguém lá no final. Era um pau em pé. Fala. É o vovô, ele tá vindo ali. Só que tem os nutricionistas que estudam para elaborar um cardápio para alguém ali, etc. Tal. Ou seja, a gente tem todas as informações, mesmo que você não tenha, mas pesquise aí no Google, na internet, do que é bom, do que não é bom, se é bom você comer tal coisa, já que você tem tal problema.
Mas detalhe, a gente não põe em prática, né? A gente não põe em prática. Nem mesmo caminhar, tô falando comigo. A gente não leva isso tão a sério. Porque um dos melhores exercícios da vida é caminhar. Por isso que nós temos duas pernas. Correr só se for uma emergência. Então, caminhar é movimentar. Você vai ver, você vai estudar aí, quer dizer, você vai pesquisar a medicina chinesa. Nossa, eles têm todo um ritual. Levanta-se, espreguiça, bebe água em jejum, faz muita ginástica, escuta uma boa música, tem boas relações. Tudo isso é cuidando da saúde física e mental. Porque às vezes a gente cuida da saúde mental e esquece da saúde física, né? E às vezes ao contrário, a gente cuida do físico e esquece de cuidar da saúde mental. O que é a saúde mental? Quando você está... Eu evito. Tem gente que vai ouvir, nada contra, vai almoçar com a televisão ligada ali, passando as piores notícias. A pessoa chega para ali para ouvir aquela notícia. Aí o sabor da comida já foi. Você vai ficar preocupado, pensando naquela notícia que você ouviu, que lhe chocou, que lhe chamou atenção. E isso está prejudicando sua saúde mental, né? Porque não basta que nossos pensamentos já pensam no dia a dia, às vezes sem a gente querer. Ainda mais quando você escolhe assistir tal notícia, né? E aí, não é que a gente... Venha, vovô. Vovô, você quase não veio, vovô. Vovô. Venha, vovô. Dá para ver, né? Ou seja, tô com 2 cachorros. Qualquer coisa é 3 carreiras, não é isso? Então é isso. Você vê? Tem cachorro quando ele está comendo. Tem animal, né? Quando ele está comendo. Os outros animais, né? Se você mexer com ele na hora que ele está comendo, provocar ali uma brincadeira, qualquer coisa. O cachorro é um exemplo disso. Ele vai ficar mal, ele vai ficar zangado. Por quê? É o momento sagrado. O momento de você estar mastigando, pensando positivo, sentindo verdadeiro o sabor da comida. E às vezes eu tô falando comigo, e às vezes eu me deparo assim, puxa, eu acabei de almoçar e nem vi quando eu comi aquela comida toda e nem senti o sabor como ela é. Então, como é que chama? De não concentrar naquilo que você está fazendo. Então é muito bom quando você tem aquele tempo para sentar. Vovô, me avisa qualquer coisa aí, vovô, que eu corro para cá. Sentar, relaxar, comer no seu tempo. Mas o mundo da correria faz com que milhões, até mesmo bilhões de pessoas não sintam esse prazer de comer. Questão de horários. E aí, é como eu falei lá no início do vídeo, que a gente vê muito nas redes sociais, de pessoas que não têm tempo de cuidar da saúde e tem tempo de cuidar da doença. Nossa, que triste. E cuidar da saúde corretamente, em primeiro lugar dizer que é caro. Se você for procurar uma alimentação saudável, tudo você vai consumir, fica caro. Mas é o caro que fica barato. E não ao contrário disso. Tanta coisa que a gente consome por aí que é tão barato, tão gostoso, mas para a saúde física e psicológica é uma tragédia. Então por isso o livre-arbítrio de cada um cuidar do que é seu, da sua própria saúde. Por isso que eu estou falando isso comigo, não é com você. Agora, se for com você, vamos fazer a reflexão. A velhice e a morte não tem como a gente evitar.
As doenças é uma questão do que nós comemos, porque nós somos o que nós comemos, né? Porém, como eu falei anteriormente, a gente tem todas as informações de saber o que deve ou não comer, mas pela comodidade a gente deixa para amanhã. E nisso deixar para amanhã, pensar que você já está velho e com vários problemas de saúde, obesidade, né? E tantos outros problemas. Vem, meu vovô. Então, quando eu comecei a gravar esse vídeo lá no início, eu queria falar sobre o fígado. Bom, se você for ler, se aprofundar sobre saúde, mesmo que você não tenha nada a ver com médico, mas a informação ela é importante, é preciso que nós temos essas informações, principalmente sobre nossos direitos, deveres sobre saúde. É importante mais ter essas informações, porque aí você decide o que vai fazer e como vai fazer. Bom, se o nosso fígado é um dos órgãos mais importantes do nosso organismo, acho que em relação à digestão, então a gente pode deduzir de que muitas pessoas com problema de saúde são fígados sobrecarregados. Você vê que na cultura chinesa, oriental, eles enchem a barriga 80%. Isso já é pensando numa boa digestão, porque a gente tem a mania, eu digo gente porque eu também estou falando de mim, de comer que fica com a barriga por lá. Então isso sobrecarrega o fígado, que vai sobrecarregar todos os outros órgãos. Não seria aí o problema a origem de muitas doenças? Não seria aí? Fígado sobrecarregado, com frituras, massas, jantares fora de hora, enfim. Não sei se dá pra ver aqui, ó. Às vezes você balança que o pássaro voa. Não saiu não. É impressionante como hoje tem mutucas. Eu pensei que já tinha acabado já. Tem uma fase. É o que a gente faz na roça. Pega um galho e vai fazendo isso aqui, ó. Espantando até mesmo... Olha outro ninho aqui. Chega, cadê? Raramente eu gravo assim, frontal. Na verdade, tem muitas pessoas aqui na TV Cultural Chico Museu que nem sabem quem é o Chico Museu. Porque muitos dos vídeos só escuta a minha voz. Porque a maioria dos meus vídeos, talvez 80%, ou até mesmo 90% aí dos meus vídeos, eu estou por trás do celular, gravando os personagens, enfim. E aí um fígado sobrecarregado vai dar problema no pâncreas, não é isso? Não entendo nada de medicina, apenas faço pesquisa e a gente vai concluindo que realmente é isso mesmo. A gente come muito na mesma hora, porque segundo os nutricionistas, o correto é você se alimentar a cada 3 horas, você comer um pouco. Tem um dia que eu comi muito durante o almoço. Aí você percebe a tarde inteira o estômago alto, aquela sonolência, porque o fígado está congestionado ali, né? Que bom que a gente sabe que é o fígado que faz esse processo, né? Porque há 100 anos atrás não tinha todo esse conhecimento, qual era a função de cada órgão do nosso corpo, mesmo que falasse, mas era muito incerto. Então, hoje tem toda a pesquisa e o mundo inteiro, a medicina inteira fala pela mesma boca. É isso? Então, fazer caminhada pelo menos 20 minutos todos os dias. Olha como é difícil fazer isso todos os dias. Pegar pelo menos 20 minutos de sol quente antes das 10 da manhã. Beber água em jejum, de preferência com gotas de limão azedo. São dicas que a medicina natural, há centenas de anos, recomenda pra gente.
né? Tava vendo que quase toda casa hoje tem a internet. O que é a internet? É um sinal, tem uma radiação, né? Por isso que ela... E aí é prejudicial à nossa saúde. E mais prejudicial quando você dorme perto do celular ou perto do Wi-Fi. Então são coisas que a gente fala assim, a gente olha para trás porque a gente está numa estrada distante, quer dizer, um pouco distante de casa, e a gente não sabe o que aparece, o que vai aparecer. Essa ideia da gente dormir, antes de dormir, ficar horas e horas com o celular na cara. Ao acordar a gente já pega o celular para ver as notícias e etc, WhatsApp, enfim. Tudo isso a gente está piorando essa saúde nossa, que a saúde humana é muito frágil, né? Como a nossa saúde é frágil. Um dia de chuva, você pega um resfriado, gripa, já vai ao médico, enfim. Mas isso vem mais de má alimentação, imunidade baixa, e enfim. E quando se fala de se alimentar bem, a gente quer resenha para poder a gente caminhar. Quando a gente fala de se alimentar bem, a gente já imagina um prato cheião de comida. Não é isso daí. Se alimentar bem é o que você vai decidir, é o que você vai comer. Por exemplo, pacote de biscoito recheado, ou uma manga, ou uma vitamina de abacate. Então isso, alimentar bem, é decidir o que, que você vai ingerir, o que, que você vai comer para garantir a sua saúde. Vou mostrar aqui, ó. Aqui tem uma casa, bem distante das outras casas, porém a pessoa que comprou aqui há alguns anos atrás tinha um sonho, um projeto de morar aqui, fazer campos agrícolas, mas partiu cedo demais, sem dar tempo de realizar os seus sonhos, os seus objetivos. E assim que ele faleceu, os aproveitadores, ainda tem gente que defende, né? Vieram roubar aí a bomba, parece que roubaram as coisas, algumas coisas aí. Como é que pode, né? A falta de respeito encerrou alguns anos atrás aí. O amor, o carinho, a amizade verdadeira está um pouco complicada. Bom, eu sempre venho e eu volto de lá, de frente à casa. Hoje eu estou indo mais aqui, porque hoje eu estou mais empolgado aqui. Então, lembrando a você que a minha verdadeira caminhada vai ser quando eu voltar, sem gravar. E aí... essa caminhada que você vai aqui, conversando, às vezes vai lhe cansar. É bom quando você pega aquele... trabalha a respiração, né? Pega aquele pique. Pra poder sentir aquele calorzinho do suor. Areia branca. Aqui é uma mata preservada, somente de drone. Eu tenho um drone, nosso amigo Jonathan me deu esse drone nunca voei com ele. E somente com drone é possível mostrar isso daqui pra cá. Acho que é, como é que eu vou dizer, umas 50 hectares de terras preservadas, onde as onças estão aí e tantos outros animais aí. Aqui já foi preservado, hoje já não está tão preservado assim. A nossa energia lá onde a mãe mora, ela passa por aqui, ó. Tem uns postes e outro poste lá. E olha só, agora que já estou debaixo da floresta, ela emendou, uniu, né? Parte direita com a parte esquerda.
Tá vindo alguém ali, vou dar aqui um pause e daqui a pouco a gente conversa mais. Vamos nós. É o Zezinho, primo ali do Chico Museu, que tá indo para o Mundo Novo dos Amorins. Eu tô quase voltando. Na volta as mutucas não vão me pegar, porque eu vou caminhar tão rápido. Então é isso, meus amigos, vamos viver a vida intensamente, vamos procurar controlar, manter nossa saúde, procurar ter mais saúde, não é fácil, eu sei disso. Eu falando isso, não é que eu faço, eu tento fazer. Você pode ter certeza que eu tento muito. Tem períodos que eu me alimento muito de coisas naturais, toda semana que eu me esqueço, enfim, mas sempre tento. Porque a saúde é o bem mais precioso que você pode carregar com você mesmo. A saúde, o tempo, fazer seu tempo. Ah, não tem um tempo? Claro que tem. É só você fazer o seu tempo. E amizade. Saúde, tempo e amizade. Isso é importante demais. E a saúde sempre vai estar em primeiro lugar. Tá certo, meus amigos? Um abraço a todos. Se inscreva aqui no canal. E até o próximo vídeo. Vamos, vovô!